O que ele falou, eu não concordo de forma alguma. E aí, galera, vocês estão boas? Nós estamos aqui nesse 29 de maio de 2024 e agora são 10 horas e 36 minutos dessa quarta-feira. Pois é, ontem o Flamengo ganhou aí do Milionários, dentro de casa, Maracanã lotado, 3-0, poderia ter sido mais. É isso que o Flamengo tem que fazer, não tomar conhecimento dentro de casa. Seja adversário forte, adversário fraco, você pode dizer, ah, mas é o Milionários. Milionários é um time fraco. Isso aí, vamos ver no Campeonato Brasileiro como é que o Flamengo vai se portar. Então, no próximo domingo aí, nós já temos um Flamengo e Vasco. É um bom momento para o Flamengo mostrar se realmente está numa crescente, né? Acho que o Flamengo, mas é clássico, pode sair 1-1, o Vasco pode até ganhar, pode, futebol é futebol. Mas o Flamengo tem um time melhor que o Vasco e o Flamengo tem que mostrar isso nesse clássico. E é já que eu digo a vocês o que eu não concordo com ele. Mas falando um pouco do jogo de ontem, o Flamengo jogou muito bem, como deveria, né? Dentro de casa, se impor diante do adversário. Mas no momento da substituição no segundo tempo, acredito que não deveria ter tirado naquele momento o Cebolinha, na entrada de Luiz Araújo, deveria ter saído o Gerson. Né? De qualquer forma, qualquer um que entrasse ali, o Flamengo é superior ao Milionários. Mas, na minha convicção, o Gerson deveria ter saído para entrar o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo entrou no lugar do Cebolinha, depois ele teve que colocar o Bruno Henrique para poder o Luiz Araújo ir para a posição dele. Não precisaria tudo isso para poder tirar o Gerson, né? O Lohan, sim, poderia ter entrado tanto no lugar do Gerson quanto no lugar do Arrascaeta, ok? Né? E, curiosamente, rapaz, tem uns 3 jogos aí que, eu não gosto muito, não gosto muito do futebol do Davi Luiz por conta dele ficar recuando demais a bola. Mas nesses últimos 3 jogos, tenho que reconhecer que o Davi Luiz está mais fazendo uma proposição de jogo melhor. Ele não tá muito nessa questão mais de atrasar jogo. Ele tá pegando a bola, tá conduzindo, tá tocando a bola. Não tá fazendo aqueles lançamentos que ele fazia antes. Então ontem foi um belíssimo jogo do Davi Luiz. E o Léo Ortiz joga de terno. O Fabrício Bruno, que foi vendido aí, é um jogador que ele é rápido, é um zagueiro rápido. Muitas vezes tem um atacante que é rápido. E isso é muito bom pro time. Porém, na saída de bola, o Léo Ortiz é melhor que o Fabrício Bruno. Temos que convir. Falando do Pedro, não tem como nem criticar o Pedro. Alguns momentos, alguns jogos que alguns criticam de forma veemente o Pedro, que eu até discordo disso, quando o Flamengo joga um pouco mais recuado, que o Pedro tem que jogar lá no meio de campo para poder pegar a bola lá, ele não tem velocidade para ele sair do meio de campo, ficar marcando ali para ele ir para frente. Não. Se o Tite colocar na cabecinha dele nessa questão do 4-4-2, o Pedro vai se deslanchar de tanto fazer gol, como já está começando a fazer novamente. Então, Pedro dentro da área, ele tem vários recursos. O homem tem uma criatividade fora do normal. Então, a gente tem que torcer para que nessa janela de julho nenhum time aí europeu, algum outro time bote aí para pagar a multa do Pedro, não, né? Porque o Pedro é um jogador que vai nos ajudar demais. E lembrando que para ele ultrapassar, por exemplo, o Gabigol, basta ele continuar na Libertadores, ele falta 7 gols para ele alcançar a marca histórica aí do Gabigol. E ele tá o quê? São 5 jogadores apenas na frente do Pedro na questão de mais gols na Libertadores. Em relação ao Gabigol, temos que concordar que ele foi sim decisivo em 2 Libertadores e outros jogos também, mas temos que dizer também que aquele time era um timaço. Que também, até na minha opinião, se o Pedro tivesse ali no lugar do Gabigol, talvez a gente não teria nem sofrido tanto para poder fazer aqueles gols nas finais, assim, no finalzinho. Né? Porque o Pedro, ele acha um gol que a gente nem imagina. Mas temos que concordar, a importância do Gabigol, do Gabriel Barbosa, nos jogos da Libertadores, sim, foi importantíssimo. Mas tem 2 anos que o Gabriel não joga absolutamente nada. Tá certo que alguns que tem o Gabigol como ídolo, né, dizem assim, o Tite deveria dar mais oportunidade pro Gabigol e tal. O Gabigol já teve oportunidade demais e não tem feito nada, né? E assim, o Tite, se você disser assim, o Tite não gosta do Gabigol, beleza, cada técnico tem sua forma, né? Mas assim, o Gabigol, ele tem que fazer o quê? Na minha opinião, ele tem que ficar caladinho na dele, treinar, ficar ali. Se for para continuar no Flamengo, vai continuar. Se não for, não vai embora. Mas ele tem que ficar quietinho, porque se em algum momento surgir uma oportunidade, por exemplo, num Flamengo e Vasco, e ele for decisivo em algum desses jogos aí, pode ser que amenize essa situação dele. Mas ele não pode ficar fazendo nenhum tipo de gracinha. Parece que lá na Zona Mista, quando ele foi passando, um repórter perguntou
perguntou pro Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno disse que não ia falar, tudo bem. É porque ele tá vendido, não queria falar naquele momento. Mas quando o Gabigol passou, ele disse, o Fabrício Bruno não vai ser vendido, eu tenho algumas informações que ele não vai ser vendido, falando para repórter, ou seja, tirando o gracinha ali. O Gabigol tem que ficar quietinho, trabalhar, fazer um bom treinamento ali na hora do coletivo, na hora dos treinos, mostrar serviço, fazer gols na hora dos treinos. Pronto, aí sim ele pode ganhar chance com o Tite. Porque senão, ele não vai ganhar chance. E o Pedro vai continuar fazendo seus gols. E quem é fã do Gabigol por conta das decisões que ele teve, vai ficar chateado aí porque ele vai sair do Flamengo. E vida que segue. Muitos jogadores já saíram do Flamengo aí. O Zico já se foi e o Flamengo continua, né? E eu não concordo com o Tite no momento em que ele disse na entrevista que é por causa das situações de vários jogos aí, do calendário, que o Flamengo não chegou em primeiro aí, não tá, né, teve dificuldade nessa Libertadores. Eu discordo totalmente. Não é por causa do calendário. É porque o Flamengo foi incompetente para não chegar em primeiro. Tudo bem, o Bolívar, né, é um time assim que é mais difícil por conta lá da altitude. Ok, é um time o mais difícil assim entre esses aí. Porém, o Flamengo, contra o Palestino, perder ponto contra o Palestino e contra o Milionários, e um desses jogos com um jogador a mais em todo o segundo tempo, aí sim eu digo que foi incompetência do Tite, do Flamengo, de não ter feito um bom jogo, de não ter ganhado esses jogos aí que o Flamengo poderia ter passado em primeiro. Em relação a passar em segundo, azar de quem vai pegar o Flamengo agora. Eu acho que o mais difícil aí, os dois times mais difíceis aí na minha convicção, o Atlético Mineiro. O Flamengo tem um pouco de dificuldade de jogar contra o Atlético Mineiro e contra o River Plate. Esses dois aí eu acho mais difícil. Os outros são difíceis? São. Palmeiras, os outros aí que tem são difíceis. Porém, esses dois aí, Atlético Mineiro e River Plate, na minha convicção, são os mais difíceis. Mas, azar deles. Se pegarem o Flamengo, tenho certeza que nenhum desses aí vai querer pegar o Flamengo. Porque se pegar, vai se dar mal. O Flamengo tem tudo para passar aí. Ah, mas é difícil essa... Não. Quem quiser ser campeão não tem que escolher adversário, não. E se você quiser dar uma ajudinha aí, não é para fazer pix, não. Só clique nesse coraçãozinho aqui, só mesmo para engajar, para esse vídeo ser mostrado para mais pessoas. Valeu, saudações rubro-negras. Valeu, galera.